Olá, sejam bem-vindos à 8ª Jornada do Patrimônio e 34ª Semana do Folclore de Sete Lagoas, um evento realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Adjunta de Cultura. E hoje a gente tem o prazer, eu estou aqui para conversar, para receber também uma aula da minha amiga, que eu tenho o prazer de chamar de amiga, Shirley Fonseca, historiadora, responsável pelo Departamento de Patrimônio do município de Sete Lagoas, e ela vai falar para a gente sobre patrimônio material e imaterial, vai falar sobre essa educação patrimonial. Eu quero agradecer mesmo de coração a presença da Shirley, a disponibilidade dela e te dar boas-vindas, viu, Shirley? Muito obrigada, Priscila. É um prazer para mim também participar da 34ª Semana do Folclore e da 8ª Jornada de Patrimônio, né? Para mostrar um pouco do trabalho lá do Departamento de História, né? Departamento de Museus, e colocar a comunidade mais informada sobre as ações, o que é patrimônio, como é o nosso trabalho, e divulgar mesmo o patrimônio para que ele seja cada vez mais valorizado e preservado. Isso. Começa para a gente, então, conceituando o que é um patrimônio. Bom, a gente tem que começar diferenciando o que é patrimônio dentro do direito e o que é o patrimônio cultural. No direito, patrimônio é todo bem que uma pessoa consegue adquirir ao longo da sua vida. Casas, né, imóveis, carros, utensílios. Esse é o patrimônio dentro do direito. O patrimônio cultural, ele tem um sentido mais amplo, né? O patrimônio cultural, ele se refere à coletividade, ao que o homem vai construindo no decorrer do tempo e vai dando e essa construção, ela vai sendo adquirida e conceituada como patrimônio pela coletividade. São aqueles elementos que a comunidade coloca como importante para o seu dia a dia, para a sua vida cultural, né? Vai tornar o crescimento da sociedade em torno do seu patrimônio, da sua cultura, né? Então, esse é o patrimônio cultural, é um sentido mais amplo de existência, é o homem dentro da coletividade construindo a sua existência. E a gente tem a diferença também do patrimônio material e imaterial, né? De uma forma mais simples para as pessoas entenderem o que é um patrimônio material e o imaterial, é o seguinte: material é tudo aquilo que a gente pode tocar. Uma construção, uma peça de arte, esse é o material. Já o bem imaterial são as festas, as músicas, aquilo que a gente sente sem poder tocar. Então, o material é aquilo que você vê e pega, e o imaterial é aquilo que você sente, né? Como as festas, o congado, a música, o conhecimento. Né? O conhecimento, esse é o imaterial. O que você quer trazer para a gente sobre a valorização desse patrimônio? Bom, Sete Lagoas é uma cidade muito rica em cultura e também em construções, né? Por muito tempo, as pessoas dentro da cidade alegavam assim: mas Sete Lagoas não é uma Ouro Preto, Sete Lagoas não é um São João, não é uma cidade igual a São João del Rei, a Tiradentes, mas as cidades, cada período de uma cidade é um período histórico. Então, a gente tem essa importância das construções. Sete Lagoas tinha, né, infelizmente, um casario ferroviário fantástico, né? Aquelas construções no entorno do Museu do Ferroviário. E as outras construções também que foram construídas no período do século XVIII, XIX, que foram peças importantes na história da cidade. Então, dizer que a cidade não tem um patrimônio histórico, material, edificado importante, é um conceito muito errado. É raso, né? Porque faz a comparação com outras cidades que são de outros períodos. Outros períodos. E a gente tem construções magníficas dentro da cidade, que precisam ter um olhar mais sensível, para que sejam restauradas e não reformadas, como a gente tem a casa do João Avelar,
na Monsenhor Messias. O casarão mesmo, né, o museu histórico, são construções, o templo, o mosaico antes, templo 8, né, são construções ali no nosso núcleo histórico que a gente tem que ter essa sensibilidade, que elas contam, remontam a história da cidade, e que elas precisam sim ser preservadas e valorizadas. E fugindo ali daquele complexo da Praça Tiradentes, do Casarão, da Igreja de Santo Antônio, eu sei que tem umas histórias aqui também pela Laçância Cunha. Sim, nós temos, né, o primeiro prédio com elevador, que é o Para Todos, o Vera Cruz, que é que são os mais, na época, né, eram os mais modernos da cidade. O Agrimisa ali, que era o antigo Agrimisa, hoje Secretaria de Educação e Biblioteca Pública, a antiga CI. Ali são prédios que remontam toda a história da cidade. O Iporanga, que é a primeira sede social de um clube construído pelo Dr. Afrânio nos anos de final dos anos 50, de 1950 e início dos anos 60, inaugurado em 65. Então a gente tem essa história toda dentro de uma cidade. Então são prédios que remontam toda essa trajetória de políticos, de personalidades que tinham essa preocupação de elevar a sociedade, mas eu não sei se com essa intenção, mas com construções que foram significativas e são significativas para a arquitetura da cidade. E como que a gente faz a gestão desse patrimônio? Bom, em 1937, no país é criado o IPHAN, né? O IPHAN ficou responsável pela criação de políticas públicas de preservação do patrimônio nacional, né? Aqui em Sete Lagoas a gente pode citar o Museu Histórico, que é o primeiro bem tombado pelo IPHAN, em 1968, ele é tombado pelo IPHAN. Então, o IPHAN é o responsável pela política nacional. Depois a gente tem o IEFA, que é o órgão responsável pelo patrimônio do Estado, né? Ele cria políticas públicas de preservação do Estado, e os municípios, a partir de 1995, quando o IEFA cria o ICMS Cultural, que é o repasse de verbas para os municípios na questão da preservação do patrimônio, são criados os conselhos de patrimônio. Então, cabe a cada município criar o seu conselho de patrimônio para desenvolver essas políticas de proteção, como inventários, tombamentos de bens de relevâncias para a sociedade. Então, há essa criação dos conselhos, né, do Conselho de Patrimônio, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que é o CONPAC. O CONPAC ele é formado pela sociedade civil e pelo poder público. As reuniões são realizadas, né, mensalmente, e quando uma pessoa da sociedade quer tombar um bem ou quer que aquele bem tenha uma proteção, a pessoa encaminha esse bem para o conselho reverte isso para o departamento de história, que faz o levantamento do bem, e se o conselho chega a esse consenso, que aquele bem é de fato um bem de relevância, há a necessidade de fazer o tombamento dele, né? Então, toda essa documentação ela fica no departamento de história. Imaterial também? Quando a gente quer tombar um bem imaterial, o procedimento é esse também? É a mesma coisa, só que há uma diferença, né? O bem imaterial, ele é classificado por categorias. São livros, né? O livro dos saberes, onde é registrado a forma de fazer de alguma coisa da comunidade. Por exemplo, a forma de fazer comidas, vamos dizer assim. O pão de queijo. O pão de queijo é um bem imaterial que está registrado no livro dos saberes do IEFA, porque é um bem registrado como bem imaterial do Estado. O pão de queijo, a goiabada, a cachaça mineira. Então, esses são bens registrados nos livros de saberes. E tem o livro das celebrações, que são os livros onde todas as celebrações, seja ela católica ou não, é registrada nesse livro. Aqui em Sete Lagoas nós temos o registro da festa de Santa Helena, né, que é uma festa única no país, só acontece aqui em Sete Lagoas, né? Ela acontece no dia 3 de maio e reúne um número grandioso de guardas de congado, né, que sobe a Serra de Santa Helena
para terminar a festa lá na Capelinha de Santa Helena. Então, o livro das celebrações, o livro das expressões, que é o livro para que as pessoas, artistas, escritores, né, pessoas de significado, sejam registradas nesse livro. E o livro dos lugares, mercados, praças, esse é o livro destinado a esses lugares, né, a esses lugares significativos de uma sociedade. Você tem ideia, Shirley, como que a gente pode aproximar essa educação sobre o patrimônio das crianças e jovens? Como que a gente pode despertar esse interesse das pessoas, da importância da preservação e investimento, inclusive, no patrimônio, tanto material quanto imaterial? É aquela questão, a educação, né? Aproximar o jovem do Departamento de Museus e Patrimônio Histórico e da cultura, da nossa secretaria. Mostrar para o jovem quais são as ações que a gente pratica, né? Mostrar para ele quais são os bens de grande importância para o município. Quando a gente fala bem, a gente está sinalizando para as construções, para as festas, para que as pessoas se sintam apropriadas, identificadas, tanto com a cultura imaterial como a material. Então é isso, eu quero agradecer sua participação. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, pode acrescentar novamente, né? Muito obrigada mesmo por contribuir, é muito importante para a gente aqui, é muito importante levar para as pessoas esse início de noção do trabalho do Departamento de História, de Patrimônio, né? E pode fazer suas considerações finais. Bom, eu é que tenho que agradecer muito, Priscila, e dizer, né, que com esse período de pandemia a gente está um pouco parado com a questão das pesquisas, né? Eu não sei se a comunidade sabe, o Departamento de Museus e Patrimônio Histórico, ele funciona no anexo do Museu Histórico, né? E nós temos uma quantidade muito grande de documentos sobre a história da cidade, sobre personalidades, essa questão de inventários de bens, de tombo de bens, né? O livro de tombo, eu não sei se a comunidade conhece o que é um livro de tombo, ele fica lá no departamento e a gente espera que essa questão dos nossos equipamentos estarem fechados, que seja rápido, que as pessoas tenham acesso a gente. Nós estamos lá para repassar esses conhecimentos, esse material para todas as pessoas que têm esse interesse em pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a história da cidade de Sete Lagoas. Tá bom, muito obrigada, viu?